muito feliz com esse meu Deus. Eu convido a irmã Adriana para vir ler a palavra. 2 Coríntios 12, 9. A pastora avisou eu hoje para me pregar, mas nós temos que estar meio preparados, né, irmãos? Não podemos estar, né, dizendo que não tem nada o que falar do Senhor. 2 Coríntios 12, 9. 12, 9. Uhum. Cumprimento novamente a igreja da paz do Senhor. Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Obrigada. A graça de Deus nós basta, né, igreja? Se nós tivermos a graça dele, nós conseguimos, né? Conseguimos a nossa saúde, conseguimos um emprego, conseguimos o que nós quiser. Mas sem a graça de Deus não adianta nós dizer que nós vamos conseguir, porque nós possamos conseguir, mas sem a graça dele, sem as mãos dele, é uma coisa passageira que vem e vai embora. Mas quando nós pedimos a graça para o nosso Deus, e quando nós pedimos o poder dele, nós sempre vamos estar na casa do nosso Deus. Porque quando se podia estar aqui, né, igreja? Tá uma chuvinha tão legal, essa chuvinha de hoje, que Deus mandou para nós. Né? Se podia, as cadeiras tá cheias, né? Mas nós, com o olho carnal, nós estamos vendo as cadeiras vazias. Mas se nós olhar com o nosso olho espiritual, nós vemos que os anjos estão ocupando essas cadeiras. Porque quando eu falto na igreja, com certeza Deus coloca um anjo na nossa cadeira para ocupar o meu lugar, porque eu tenho certeza que a cadeira não vai ficar vazia, irmãos. Quantos que podiam estar aqui? Mas foi 10 que receberam a benção e um que voltou. Eu às vezes fico triste, irmãos. Às vezes eu fico triste. Hoje eu recebi uma pregação do meu sobrinho, né? Ele prega muito bem. Ele foi pregar numa igreja que não é do ministério dele, ele estava pregando e a esposa dele estava louvando. E aquela pregação me comoveu muito, 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 meu irmão. Porque o pastor, aonde ele foi, só que ele não falou cidade, não sei que cidade é que ele estava pregando. O pastor é analfabeto igual eu. Ele é pastor lá. Analfabeto. Daí ele começou a pregar ali, sabe? Nossa, aquela mensagem assim, que Deus não vem escolher nós pela nossa cor, né, irmão Cabral? Deus não vem escolher nós pela nossa cor, pelo nosso falar, pelo nosso andar, pela nossa roupa, pelo nosso calçado. Deus escolheu nós lá, salvou nós, que quem sabe nós não tínhamos serventia às vezes lá fora, mas Deus trouxe, Deus transforma a nossa vida, coloca, né, as mãos sobre nós e guarda nós e dá para nós, né? Quando nós for sentar na roda dos escarnecedores, que nós não sejamos um escarnecedor que nem aqueles ali, que nós seja ali, que nós vá até ali, mas que nós seja luz ali, no meio daquele povão, irmãos. Para mim não importa se é médico, se é advogado, se é o quê, mas eu não saio sem eu falar do poder do meu Deus. Se quiser se chamar, mas essa velha é louca, deixe que fale, irmão. Nós temos que ser uma luz ali fora, igreja. Não adianta eu vir aqui se apresentar bonitinho para a nossa pastora, se apresentar bonitinho para a igreja, né, irmão Gilmar? E ali fora, parabéns, irmão Gilmar. Parabéns, nós temos que ser uma luz no meio da escuridão, porque o povo ali fora é uma podridão, irmãos. É podre, irmãos. E quando nós vamos sentar, eu sei, eu vou falar. Hoje eu falei com Deus lá na casa, Senhor, eu nem meditei na palavra, mas eu nunca vou dizer não com meu Deus, porque quem vai me dar a palavra é Ele. Eu quero falar só o que Ele mandar. Irmãos, nós estamos num tempo, igreja, que aonde nós chegar, no meio daquele povo ali, nós temos que mostrar que nós servimos um Deus, que nós temos uma placa de igreja, que os seguidores de Jesus, e nós temos Jesus para apresentar para eles, irmão. Não nós sentar lá juntinho com eles, participar das coisas que eles estão fazendo. Mas se eu encontrar um irmão, se eu não encontrar uma irmã, eu não vou nem saudar a paz do Senhor, porque eu estou aqui. Eu estou falando o que Deus está mandando. E nós temos que se converter, meus irmãos. Nós temos que se converter, porque quem não é convertido não está aqui hoje. Aqueles que trabalham,
Aqueles trabalham, vamos deixar. Mas muitos, irmãos. Eu fiquei muito triste sábado com a família ali em casa que chegaram. Eu fiquei muito triste mesmo, igreja. Porque nós não podemos perder um culto por causa de uma janta. Nós não podemos perder um culto por causa de um almoço. Nós não podemos perder um culto, irmãos, por causa de uma festa lá fora. Aleluia, glória a Deus. Se eu não venho na igreja, porque, né, irmã Salete, às vezes eu estou com dor no joelho, né, irmão? Nós estamos doentes, daí não venhamos na igreja. Mas é outro motivo. Eu nunca perdi um culto para mim ali numa janta, irmãos. E tem gente perdendo o culto. Isso se convida. Não, mas eu não posso ter muito compromisso. Não, mas eu não posso ter compromisso. Irmãos, a pastora não quer que nós tenhamos compromisso com ela. Não precisa nós ter compromisso com a pastora. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter compromisso com Deus, né, irmão Jolar? Aleluia, glória a Deus. Mas não nós dizer, deixa que eu não cantar o prego, deixa que a pastora pregue, deixa que, ó, quem quiser louvar que eu louvo, mas eu não vou hoje na igreja, porque hoje eu tenho que ir longe atrás de uma janta. Eu fiquei triste, igreja. Eu fiquei muito triste. Então lá em casa falaram, nossa, mas você falou graça, você falou, meu Deus, essas pessoas não vão vir mais aqui na tua casa. Eu disse, olha, irmãos, vocês vão trocar o culto de hoje por uma janta? Vocês vão trocar o culto de hoje por uma janta? E trocaram. E foram. Mas foi 10 que receberam a cura, a benção, né, irmão Gabriel? E voltou um. Os outros disseram que foram lá jantar, sei lá o que foram fazer. Não quiseram. E não vieram mais. Tem janta melhor do que nós estar na presença do Senhor? Não tem comida melhor do que nós estar na casa do Senhor, irmãos. Não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor. E a graça do nosso Deus basta, irmãos. Nós temos que orar, né, irmãos? Eu não sei. Hoje o Josimar falou para mim uma coisa assim, meu Deus, faz quase 40 anos que a mãe serve a Deus. Eu nunca vi a mãe dizer, eu não vou mais para a igreja. Mas eu acho que eu vou parar um pouquinho. Acho que não, eu estou cansado de tanto ir para a igreja. Eu estou cansado de serviço a Deus. Eu nunca vi a mãe dizer. Eu disse, você nunca vai ver. E você nunca vai ver. Nunca. Né, irmã Adriana? Quando Deus não quer. Mas hoje. Não quer ir para a igreja? O meu velho dizendo, vai ser difícil para você ir, né? Lá você vai ter que ser só nas terças aqui e tal. Eu disse, Deus proverá. Eu estou nas mãos do meu Deus, Deus proverá. A minha vida está nas mãos dele, ele sabe o que fazer comigo. Deus proverá. É só nós deixar ele agir na nossa vida, irmãos. O dia que nós aceitamos Jesus, né? A gente não disse ali, eu aceitei Jesus ali no Tamanduá. O nome ali é Campo dos Pontos, que era a minha raça lá, que era apelido assim, daí já trocaram o nome, era Tamanduá. Eu aceitei Jesus na minha casa, igreja. Porque o meu sobrinho foi 2 vezes na minha casa. O meu velho é muito incrédulo. Meu Deus, só Jesus. E o meu sobrinho foi 2 vezes na minha casa. Ele já foi falecido, ele era pastor em Canoinhas, já da Assembleia de Deus, faz muitos anos que ele morreu. E foram 2 vezes na minha casa. E o meu velho disse, não vamos virar crentes, disse, né? Não! Quando foi um dia, ele chegou. Acho que conversou com ele ali no trabalho. E daí ele chegou de noite e eu não pude ir para a igreja. Porque o Josimar era bem pequeno e estava doente. Eu não fui para a igreja. Ele disse, ele dizia para mim, tia, que é a filha da minha irmã. Não precisa, para aceitar Jesus, não precisa se ir lá na igreja. Congregar, você tem que ir na igreja congregar. Mas para aceitar Jesus, aonde nós estiver, debaixo de uma árvore, como eu já ganhei Jesus, ganhei gente para Jesus lá debaixo de uma árvore, aqui na casa de vocês, dobra o joelho, vou orar, se vão aceitar Jesus. E o Tipos vai comigo para a igreja. E nós dobramos o joelho na minha casa, na minha cozinha lá, quando eu morava, lá no interior. E nós aceitamos Jesus. E o Dorari foi com o Wilson para a igreja.
Chegando lá, o Wilson chegou e disse: "Ô, irmão João, ele não veio para criticar os crentes." Porque ele criticava, né? Ele não veio para criticar os crentes, ele é crente, ele aceitou Jesus não na casa dele. Aleluia, glória a Deus. Quando foi na terça-feira, não me lembro mais, que vai muito tempo, anos, eu fui para a igreja no Circo da Oração. Eu fui para a igreja, era 4 quilômetros, para a gente ir na igreja lá era 4 quilômetros. E era só carreirão, assim. Eu fazia as voltas para ir com um carro e coisa assim, mas estrada bem ruim. E era carreira para a gente ir para os carreiros, assim, a gente ia 4 quilômetros. E de noite, quando era no sábado, quando ele vinha e levava o trator, ele levava uma carreta para levar todo mundo naquela carretinha lá para a igreja. Só que era ruim, mas nós ia. Um dia deu uma enchente, deu uma chuva tão grande, encheu os rios, que foi só Jesus para guardar, para passar aquelas crianças aradas que tinha, para nós passar para nós ir para casa. Hoje se der uma chuva bem forte, nós já estamos pensando para nós ir para a igreja. Estava chovendo, o Eliezer disse: "Puxa vida, ó, vai vir um temporal, ó. Vai estar se arrumando um temporal que eu vou te dizer. Que acho que você não vai conseguir ir para a igreja." Eu disse: "Em nome do Senhor Jesus, não vai ser nada essa chuva. E com temporal, sem temporal, eu vou, você não vai?" Mas tá bem feio." Eu disse: "Não, tá bem feio, mas a hora de ir para a igreja, Deus não vai deixar nem chover." A Fernanda chegou lá, que veio buscar o bicho dele, está em treinamento ali na firma. Na segunda-feira ele tem treinamento, porque ele vai sair para viajar, daí eles estão treinando ele. Daí ela veio buscar ele disse: "Eu esqueci de te avisar, vai lá na avó, até da hora, pra você não ficar com as crianças no carro." A menina estava bem sarna, daí eu disse para ela: "Ó, tem um café na garrafa, vamos comer alguma coisa por aí, porque eu vou na igreja." "Ô, vó, vim te estrovar." Eu disse: "Não, estrovedor não é." Ela disse: "Se tivesse trazido as crianças, por que não me avisou, vó, que eu vinha para ir na igreja?" Eu disse: "Não, vai de sábado lá." Ela disse: "Eu vou mesmo, pode deixar que eu vou, vem aqui, daí a avó me ensina e eu vou lá." Eu disse: "Tá bom, então vamos." Ela está indo na igreja ali perto ali perto do... Como foi mais? Que tem igreja, não sei que igreja é. Que ela disse: "Eu tô indo ali porque para mim, né, é longe para mim ir na católica, eu não sei, eu tô indo ali." Eu gostei da pregação deles ali, eu tô indo ali, volta as criancinhas. Porque ela tem os 2 pequenininhos para sair, é bem complicado. Daí no sábado o Richard trabalha, né, ali naquele açougue. Até ele começar a viajar, ele vai ficar trabalhando. Eu trabalho na firma, só que ele já está trabalhando diferente, né? No escritório lá, separado, porque daí ele vai sair. Mas Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Então vamos orar para que Deus, né? Hoje uma irmã ali que era da igreja Deus é fiel, ela passou uma mensagem para mim, que ela vai ir sábado lá. Eu disse: "Pode ir." Ela perguntou, eu disse: "Não, pode ir." Ela disse: "Eu vou, irmã, eu vou, porque eu estou esperando abrir a igreja pertinho, por causa que aqui era tão pertinho, né? Meu Deus, irmã, e a gente para ir mais longe." Eu disse: "Não." Com a minha mãe, que ela falou com a filha, eu disse: "Não, mas pode ir, as portas estão abertas sábado lá para receber quem quiser ir lá, e quem quiser congregar pode ir e congregar, porque é o mesmo Deus, só muda o nome da igreja, mas o Deus é o mesmo, que operava, vai continuar operando." Porque o que o pastor profetizou é para começar o ministério que Deus deu para a pastora, é para continuar ali. Glória a Deus. E não adianta, às vezes, irmãos, as coisas do Senhor é assim. Não adianta nós querer que Deus faça do nosso jeito. Tem que deixar Deus fazer e trabalhar do jeito dele, irmãos. Aleluia. Às vezes nós pensamos assim: mas tem que ser assim. Não. É do jeito dele. E não adianta, irmãos. É do jeito dele e pronto. É do jeito dele e pronto. Eu quero que a igreja ore pela mulher, Maria Orandini. Ela tem que resolver um problemão tão sério quinta-feira com... Nem sei se eu posso dizer ex-marido, marido, porque eu não sei. É um problema bem sério. Ontem ela me ligou, era 10 da noite, fiquei até 11 horas. Quero muito bem essa mulher. Ela é muito crente. E o marido é muito descrente, assim, sabe? Ele é meu sobrinho, mas ele é só Deus para trabalhar naquela vida. Mas eu falei para ela, a pastora tem um dom para orar por esse tipo de pessoa. Até quero para mim falar com a pastora, que nós conversamos hoje no telefone, e eu acabei esquecendo. Agora que eu me lembrei. Quinta-feira é uma decisão muito séria, né?
entra casa, entra terreno e entra um monte de coisa ali. E a família tá bem assim, sabe? Não sei, ela chorou tanto ontem, dizer: ô irmã, se acalme. Deus escreve certo por linhas tortas. Aleluia. E eu também mandei umas mensagens bem assim para ele não me respondeu até agora. Ele tá lá no Paraná, é bem longe daqui. Ele trabalha, não sei explicar, é uma máquina lá que ele trabalha, moço. Uma máquina lá. E deu uns problemas, né? Que ele saiu fora da linha. Ele é meu sobrinho, que é filho da minha irmã, mas eu tô, né, do lado dela, porque ela é uma mulher, né, muito, assim, uma guerreira, irmãos. Ela é uma mulher guerreira, então eu quero que o irmão Gilmar, que ora à madrugada, a pastora, as irmãs, o irmão aqui, coloca a Maria Orantina e ele é Aliodor, o nome dele, para que Deus, né, ajuda que se resolva conforme Deus quiser. Que não do jeito que ela quer, não do jeito que ele quer, não do jeito que a família quer. Então, agora eu me lembrei de pedir essa oração para a igreja, porque nós temos que interceder para as pessoas que a gente vê que, né? Nossa, meu Deus, ela estava desesperada ontem. E eu conversei bastante com ela, eu aconselhei, porque a gente tem que aconselhar assim, as pessoas e orar a Deus para que Deus, né? A gente sabe que é ele que é errado, mas que se resolva do jeito que Deus quer, não do jeito que as filhas querem. Porque as filhas, eles são muito ruins, sim, sabe? A Márcia não, porque a Márcia serve a Deus junto com a mãe. Mas as outras, eles são bem violentas, assim, sabe? Eles estão numa guerra, a igreja. E isso aqui, quem faz esse tipo de coisa é o inimigo, quem entra para destruir a família, para destruir né, a convivência das filhas com o pai. Então, isso aqui é só inimigo, que eu falei para ela, ó, irmã, isso aqui é só a fúria do inimigo que entrou para fazer tudo isso, para as meninas querer que você faça do jeito delas. Eu disse, não faz do jeito de ninguém, irmã. Não faz. Faz do jeito que Deus põe na tua cabeça. Amém, glória a Deus, verdade. Você tem que fazer o que Deus colocar na tua cabeça, o que Deus falar com você. E lhe falei bastante coisa que Deus mandou falar para ela. Ela disse, meu Deus, irmã, Deus mandou a pastora Neia lá de Curitiba. A pastora Neia morava ali, então eu fui pregar bastante vezes na igreja deles ali. Lá de Curitiba, a pastora Neia veio e profetizou. Eu fiquei brava com a pastora Neia. Não é assim, pastora. Depois que eu vi que não, pedi perdão para ela. Eu disse, viu, irmã? Eu disse, agora faz o que Deus mandar, não adianta eu e nós querer, né, pastora, querer fazer do nosso jeito. E Deus diz, não, você faz do meu jeito, que tudo se encaixa. Porque Deus é Deus, irmãos. A graça dele nós basta. Se nós tiver a graça do nosso Deus, e a força do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus, irmãos, a gente tem que pedir a força do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus, que aonde nós chegar, nós possamos estar no meio de um povo tão incrédulo, mas Deus dá ainda oportunidade para nós falar para aquelas pessoas, irmãos. Aleluia. Deus dá oportunidade para nós falar para aquelas pessoas, irmãos. Eu cheguei dia 1º, eu fui consultar com aquele médico ali, o doutor Tiago, e daí não chegava, meu Deus, era para ser uma 10h19, já era 11 e pouco. E eu sentei ali naquela cadeira e tinha mais gente ali. E eu comecei a conversar com as pessoas. Nossa, a gente conversou bastante com as pessoas que eram crentes, com as pessoas que não eram crentes. Mas eu pude falar bastante as coisas do Senhor ali. Tem uma menina que trabalha ali, eu falei bastante para ela. Até falei, ela mora na Vila Nova, eu disse para ela, ó, vai na igreja, só que eu não tenho o número dela. E eu cuidei para ela vir aqui. Tomara que Deus ajude, que eu veja ela no outro lugar, porque no médico é a última coisa que a gente quer ir, né, igreja? Nos médicos é a última coisa que nós queremos ir ali. É a última coisa que nós queremos ir. Mas que a gente veja ela e dizer, não, mas abriu o ministério, onde eu estou, abriu ali mais perto da tua casa, mora na Vila Nova. Ela trabalha lá, a gente pode falar bastante para ela as coisas do Senhor. E ela contando as coisas ali, né, o que estava acontecendo. Então, irmãos, nós temos que... Às vezes a gente senta e diz, opa, mas eu estou sentado perto de uma pessoa que não serve a Deus. Mas vamos esperar
na conversa, Deus dá oportunidade para nós entrar ali e falar do amor do Senhor. É uma semente que nós plantamos. Aleluia. Nós crentes, nós temos que ser assim, irmão. Não nós sentar junto com aquele povão lá, vamos fazer o que eles fazem. Aqui, vamos fazer, eu vou acompanhar, irmãos. Nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores e fazer o que eles estão fazendo. Nós podemos até sentar, né, irmã Gilmar e as irmãs, os irmãos, mas nós temos que sentar com o objetivo. Eu vou sentar na roda desses escarnecedores, mas eu vou falar do amor do meu Deus. Não importa a igreja, eu não sei por que eu estou falando, mas essa palavra não vai voltar em vão, não. Porque é Deus que está mandando falar. Irmãos, nós temos que plantar semente, irmãos. Nem que nós perca amizade às vezes. Mas aquela lá é fanática. Deixa que chame. Nós somos fanáticos por Jesus. Nós temos que ser fanáticos para a nossa salvação, irmãos. Nós não podemos levar. Nós queremos ser que nem falaram para mim dentro da minha casa. Eu não quero ter compromisso com a igreja, porque eu quero, eu quero ir lá, mas sábado estava lá no tal lugar. Agora, hoje eu vou para outro lugar. Eu disse, cuidado, vocês não quer compromisso? Não precisa ter compromisso com a pastora, com ninguém dentro da igreja. Tenha um pouquinho de compromisso com o nosso Deus, Eu disse, porque nessas escapadas que, eu vou deixar de ir no culto para mim não adianta. Ninguém de vocês, não é vocês daqui. Eu vou deixar, eu vou para o almoço. Mas eu tenho que ir lá ver fulano lá. Eu disse, mas cadê o culto? Hoje tem culto? Não, mas é aniversário. É lá, não sei de quem lá. Meu cunhado, o quê? Tá de aniversário. Eu disse, a BR tá matando muita gente. Não sei se é BR, o que eu disse para ele. Cuidado, tem que ver. Primeiro temos que buscar a Deus, para nós morrer com o nosso Jesus ali. Não importa do que, não importa onde, não importa do que nós vamos morrer, mas morrer com Jesus. Não trocar o nosso culto para nós receber uma bênção, que quantas bênçãos nós temos para contar mesmo, né, igreja? Quantas bênçãos? Andava de muleta, andava mal, Deus usou essa filha dele. Você vai receber tua cura que você não vai perceber. Eu recebi de conta Marcos Sorigueste. Eu recebi a minha cura ali na casa, que Deus usou a filha dele para falar comigo, e eu ponhei aquilo na minha cabeça. Eu vou receber a cura. Eu cheguei na casa, eu vou receber a cura. Deus usou a pastora e eu vou receber a cura, porque ela falou, eu vou receber a cura e eu não vou nem perceber. Eu recebi a minha cura sem perceber, igreja. Eu andava de muleta e no outro dia eu levantei sem muleta, igreja. Eu levantei, esqueci de muleta, esqueci de tudo ali de cadeira de roda. E hoje eu estou aqui, igreja. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta nós escutar. Às vezes, Deus usar um falando, nós escutar. Mas Deus está falando comigo. Sair ali naquela porta ali e esquecer de tudo. Não, Deus falou, eu ouvi só lá dentro da igreja. Aqui fora eu vou fazer do meu jeito. E quando nós vemos, nós estamos lá embaixo, irmãos. Deus quer que nós assumamos a posição na presença dele, irmãos. O irmão assumiu do som. É uma posição que Deus, é um dom que Deus deu ali. Então ele está ali, né? Ele está ali fazendo o que Deus mandou, irmãos. Eu não sou pregador, mas eu sou um testemunho do Senhor. E nunca vou dizer para o Senhor que eu não vou fazer. O meu sobrinho queria que eu fosse ali no Timbó, disse, agora eu não vou. Dia 28 eu opero essa vista. A outra disse, eu não vou ir agora. E os duvidou, espera agora. Eles estão numa campanha, não sei de quantos meses, aquela campanha deles ali está dando muito resultado ali. Então eu disse para ele, não, espere, se Jesus não me levar, logo eu vou ir. Faz tempo que eu não vou lá pregar na igreja dele. Eles estão saindo no nosso ministério pregar a palavra. Eles pregavam só no ministério deles, agora eles estão saindo. Eles estavam, eu não sei que cidade é que estavam, então eu vou perguntar para ele. A Karen estava louvando e ele estava pregando. Eu disse, meu Deus, ela pediu tanto que ela queria aprender a louvar o nome do Senhor. Porque ela não, o marido faz, irmão Gabriel, ele fazia obra. Ela ganhou ele para Jesus. E ele fazia obra e ela no cantinho lá. Eu não sei louvar, eu não sei pregar, vou ficar no cantinho. Mas ela acompanhava ele.
Em todos os cultos. Ela estava ali, ao lado dele, mas eu não vou pregar. Eu não sei. Um dia eu cheguei para ela e disse, Karen, vai louvar. Irmã, madrinha, ela disse para mim, madrinha, mas eu não sei. Deus te ensina. Não foi o que a pastora disse? Não tem sabedoria, peça para o Senhor. Mas eu não sei pregar. Peça para o Senhor, menina. E ela foi buscando a igreja. E ela foi buscando. Hoje ela prega. Hoje ela louva. Está saindo louvar em outras igrejas, em outros ministérios. E louva. Ela é dirigente do Círculo de Oração, que tem lá suas... Eles são em 60 e poucas irmãs do Círculo de Oração naquela igreja. As duas igrejas, né? A sede e a outra são em 60 irmãs. Então, hoje ela está pregando, hoje ela está louvando. E ela não tinha sabedoria. Ela dizia que não tinha. Mas ela buscou. Então nós temos que buscar. A sabedoria não vem de baixo, a sabedoria vem do nosso Deus, irmãos. A sabedoria vem do nosso Deus. Um dia eu estava lá em casa, eu estava orando, e Deus falou comigo, passa um áudio, quero para passar por irmão Gilmar, e Deus falou tão forte comigo, ele ora à madrugada. E eu pensei, meu Deus. E eu mandei um áudio, sei lá, que eu oro, eu mandei, irmão, podia orar. E Deus ouviu as orações, irmão. Deus ouviu? Deus ouviu. Que nem eu disse para o Josimar hoje. Josimar, vamos começar a louvar aqui dentro da nossa casa. Vamos começar a fazer culto aqui, já que você não pode ir na igreja. Que daí ontem era dia de culto ali onde ele estava indo. Daí hoje aquele outro Geraldo chegou lá. Vamos lá, Josimar. Eu disse, não, irmão. Ele não pode ir. Você quer ir para a cadeia junto com ele? Ele não pode ir. Espera um pouco. Espera ele. Falta 3 meses agora. Daí ele já vai ali, então. Daí queria que eu fosse, eu disse agora, eu não estava pronto para ir, eu estava até costurando umas roupas ali, e eu não fui. E eu disse, não, a gente tem que obedecer a Deus em primeiro lugar, e às vezes a justiça, né, irmão Cabral? Porque às vezes nós não obedecemos a Deus, não queremos obedecer nem a justiça, daí complica as coisas. Mas quando nós obedecemos a Deus, Deus guia nós bem certinho conforme para nós andarmos. Então, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que buscar Deus em tudo que nós for fazer, irmãos. Em tudo que nós for fazer, irmãos. Eu tenho certeza que as irmãs que dão aula, chegam na sala de aula, pedem proteção para Deus me proteger, né, irmãos? Para Deus me cuidar, porque o que nós estamos vendo é, né, Jesus está tão pertinho. E tem pessoa que está desapercebida. Mas Jesus está demorando. Eu não vou ter compromisso lá com Deus, com a igreja. Não quero compromisso. Não quero compromisso. Eu vou quando passar para minha cabeça, para mim na igreja, porque eu não tenho compromisso. Se nós não tiver compromisso com Deus, Deus não pode ter compromisso com nós também. Deus não salvou nós lá porque nós era tão bonzinho, que nós era, né? Não, mas Deus salvou nós porque nós somos bons. Então nós vamos... Não, Deus salvou nós para modelar a nossa vida, para capacitar a nossa vida, para ensinar nós a buscar Ele e para guiar conforme Ele quer que nós ande, para nós fazer a vontade dEle. Para fazer a vontade dEle. Para fazer a vontade dEle. Fábio, Deus diz bem assim para você. Faz uma campanha você na tua casa. Se você não quiser orar alto, só ore em pensamento. Ore só em pensamento. Faça para você ver. Deus vai começar a mudar. Se você vê que você não consegue fazer orando, ore em pensamento. Só ore em pensamento, mas faz uma campanha para você ver. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Você é escolhido de Deus, não adianta, Fábio. Você é escolhido de Deus. Passe o que passar. Passe o tempo que passar. Você é escolhido de Deus. Da mão do nosso Deus você não vai escapar. Para você um dia você se afirmar de verdade. Porque assim, quando você quer se afirmar, você tem uma vontade tão grande de você se afirmar que nem tua mãe. Vamos se dizer como pai, porque pai não é o que faz, é o que cria, é o que cuida. Porque você quer se afirmar, alguma coisa dá de errado
e você não consegue. Não sei se é verdade, mas é o que Deus está mandando falar para você. Você tem uma vontade tão grande, um desejo tão grande, mas quando você está firme, qualquer coisa, isso aqui é o inimigo, Fábio. É você orando em espírito, você vai vencer. O inimigo tem uma fúria tão grande dentro da tua casa. Porque ele sabe que você tem promessa de Deus. E é ele que bota coisa, eu não sei, não conheço a tua vida, mas Deus conhece. Eu não conheço a vida da tua esposa, mas Deus conhece. Deus conhece o trabalhar do inimigo, como o inimigo tem trabalhado. Você tem uma vontade tão grande de você fazer as coisas para o Senhor, de você servir a Deus de verdade. Mas entra uma coisa que te deixa você, tira aquele foco de você servir a Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome desse Deus que nós servimos hoje, amanhã e para sempre, Deus vai entrar lá, vai fazer uma varredura em todos os campos da tua casa. E Deus vai colocar anjo para fazer algo lá. E quando você ver, você vai vencer. E você vai estar servindo a Deus. Você vai estar fazendo o que Deus quer que você faça na casa dele. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E você louve, irmã Salete. Você louve. Eu sentava ali na cadeira e as meninas louvando e Deus falando: por que você não louva? Por que você não louva? Louva, irmã! Nós temos voz para quê? Nós temos voz para quê? Nós temos voz para quê? Só para nós comer nossa comida na nossa casa? Só para nós falar dentro da nossa casa? Não! Deus deu voz para nós falar dele, para nós louvar ele, irmãos. E que tal que ele tira? De mim ele tirou, porque eu agarrei nos bancos ali da igreja e eu disse: não, eu conheço esse irmão, eu não vou falar, eu conheço esse irmão e eu não vou falar, e me agarrei nos bancos. No outro dia eu estava sem voz dentro da minha casa. Precisou chamar o dirigente, que o Senhor levou a assistir ele, que eu não pude nem ir no velório dele. O irmão Cabral conheceu o irmão notário, né? Deus recolheu ele agora esse dia, eu senti muito que não pude ir. Foi chamado ele, igreja, para ele vir orar por mim na minha casa, eu estava sem voz. E ele disse: irmã, nunca se agarra no banco da igreja quando Deus quiser te usar, irmã. E ele orou e Deus devolveu a voz. E daí Deus usou outro pastor. Assim, irmã, Deus te deu a voz, às vezes você com a tua esposa louva bem a Deus, irmã. Por que a irmã não louva, irmã? Tem que louvar, irmã. Foi o dom que Deus te deu, irmã. Use ele, irmã. Use ele. Eu acho muito bonito vocês com o irmão Cabral louvar a Deus. Eu acho muito mesmo. Muito lindo. Mas não deixe esse talento enterrado, esse dom enterrado. Foi quando nós chegar lá, Deus vai requerer os nossos talentos que ele deu. O meu eu sei que é pequenininho, porque eu sou pequenininha, né, de sabedoria. Mas o pouquinho que ele me deu, eu quero chegar lá e dizer: está aqui, Senhor. O pouco é de contra nós, que o Senhor mestre. O pouco que você me ensinou, Jesus, está aqui, meu Deus. O pouquinho que o Senhor me deu, mas está aqui, Senhor. Eu não deixei de fazer para ti, Senhor. Eu fiz o que o Senhor mandou fazer na tua casa. Eu fiz o que o Senhor mandou fazer no ministério que eu estou, Senhor. Eu fiz, Senhor. Não vamos chegar ali. Por que eu te dei o dom? Por que eu te dei os talentos, né? Enterrou os talentos? Parabéns, irmão Cabral. Cante, louve e pregue. Parabéns para vocês. Irmãos, nós temos que não deixar enterrado o talento. Deus dá um talento. Será que nós vamos ali e vamos deixar enterrado e quando nós chegar lá, irmãos? Deus vai requerer de nós. Deus vai requerer de nós. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.